Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém.
tenho ensinado então no Aba Jovem que o poder da obra de Cristo é usufruído por nós ao nos vermos inclusos nesta obra. Eu tenho trabalhado esse assunto ali nos sábados à noite, de nos vermos inclusos, incluídos na obra de Jesus Cristo. Nós usufruímos de tudo aquilo que Jesus conquistou, de acordo com o conhecimento que temos do quanto estamos inclusos, do quanto fazemos parte desta mesma obra. Nós estamos trabalhando esse assunto e nós temos falado o seguinte: nós precisamos entender que nós fomos sepultados, nós fomos ressurretos, nós fomos crucificados, nós fomos assuntos colocados, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos inclusos em tudo aquilo que Jesus fez. Nós temos trabalhado a ideia de que nós podemos usufruir, nós usufruímos da vida de Cristo, nós usufruímos da obra de Cristo, de acordo com o conhecimento que temos de que estamos inclusos também nessa obra. Me ver incluso na obra de Jesus é igual terceiro goleiro em Copa do Mundo. Não entra em campo, não joga, mas está lá e é considerado campeão também. Nós temos o goleiro que joga, nós temos o goleiro reserva, nós temos o terceiro goleiro. Ele vai para lá só para viajar. Ele vai para lá e ele não tem ele não vai jogar, ele praticamente sabe que não vai jogar, mas ele sabe que ele está incluso, ele sabe que ele faz parte do time, ele sabe que ele vai participar da vitória. Ou seja, eu e você não fizemos nada, alguém jogou, alguém lutou, alguém venceu, e ele está deixando você chamar a vitória dele de sua. Isso é nos vermos inclusos. O título dessa mensagem, então, que eu quero trazer para você hoje, o pensamento que eu quero trazer hoje é aperfeiçoados em amor. Por que aperfeiçoados em amor? O que tem a ver ser incluso com sermos aperfeiçoados no amor? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender para compreendermos que estamos inclusos na obra de Cristo, é sabermos que a obra de Cristo é uma manifestação de amor. A obra de Jesus Cristo é uma manifestação de amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus demonstra o seu amor como? Deus demonstra e sempre demonstrará o amor dele como? Através da obra de Jesus Cristo. A demonstração do amor de Deus não é Ele ter dado sol no dia que você gostaria de sol. Não é Ele ter feito chover quando você pediu chuva. A demonstração do amor de Deus se encontra na obra perfeita, consumada de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, Ele veio e Ele morreu por nós, Ele revelou o amor incondicional, o amor perfeito, o amor ágape. Porque a Bíblia diz que Ele morreu por nós quando nós estávamos mortos, quando ainda éramos pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus e mesmo assim Ele decidiu morrer, assumir a nossa culpa, Ele decidiu se sacrificar em nosso lugar. Isso chama-se o amor incondicional. Esse é o amor de Deus. Mesmo que você não tenha nada a oferecer, Ele fez porque Ele é amor, porque Ele é bom, e não porque nós éramos bons, não porque nós tínhamos algo a oferecer. Queridos, Deus não tem interesse nenhum naquilo que você pode dar a Ele. O interesse de Deus é servir, é amar, é dar para você. Você é o alvo do amor dele. Você é aquilo que ele tem como referência. Você é o objetivo dele. Ele não quer arrancar nada de você. Tudo que ele quer é te dar, é te servir, é te amar. Isso é o amor incondicional de Deus. Esse é o amor perfeito. E a Bíblia nos ensina então que o amor de Deus é perfeito e lança fora todo medo. Em 1 João 4,18, o versículo diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você entende esse texto?
O medo supõe castigo. Ou seja, todas as vezes que você sentiu medo, é porque você imaginava que o resultado daquilo seria negativo, seria prejudicial a você. As pessoas não saem de casa à noite porque elas imaginam que serão assaltadas. Elas têm medo de sair de casa à noite porque elas imaginam que serão assaltadas. O ato de serem assaltadas ainda não aconteceu. Elas imaginam, elas supõem um castigo, elas supõem algo prejudicial, elas supõem algo negativo e ficam com medo. Quando você está sendo assaltado, você não fica com medo do assalto, você fica com medo que aquele assalto se torne algo pior. Você começa a imaginar coisas piores que aquele assalto pode terminar. Imagina se ele vem me assaltar e ainda leva um tiro. Você começa a imaginar no momento e aí você fica com medo. Mas é tudo aquilo que você supõe que aconteceria. Então o medo supõe castigo. E é por isso que temos medo. Nós imaginamos algo e nós ficamos com medo. Mas o perfeito amor lança fora o medo. Pois em 1 Coríntios 13 nós aprendemos que o amor nunca perece. O amor nunca perde. O amor nunca acaba. O amor não falha. O amor não acaba. O amor não falha. Ou seja, toda possibilidade de castigo, toda possibilidade negativa, toda possibilidade de condenação, não existe forma, não existe como isso se manifestar quando é o amor que está em ação. Porque o amor jamais perderá para qualquer coisa. Vocês estão me acompanhando? A Bíblia nos ensina que o amor nunca perece. E se o amor nunca perece, significa que a possibilidade de condenação acabou. A possibilidade de castigo acabou. Sendo assim, nós podemos colocar toda a nossa confiança no amor. Por quê? Porque ele nunca falha. Se você colocar a sua confiança num time de futebol, pode ter certeza que um dia você vai se sentir decepcionado. Não, já ganhamos 5 seguidas. Na sexta vai perder, e aí você vai, meu Deus, que decepção, perdemos. Pode ter certeza, você não pode confiar 100% nessas coisas. Você pode imaginar as casas de aposta no dia em que Davi e Golias foram guerrear? 1.000.000 em Golias. Todo mundo tinha certeza que Golias ia matar Davi. Todos sabiam, todos tinham certeza, todos confiavam no fato de que Golias mataria Davi. Mas Davi, queridos, era um representante de Deus, era um representante do amor. E aonde o amor está, o amor não perde, o amor não falha, o amor nunca perde. O amor não perece. Ou seja, nós podemos confiar no amor. O amor é a força mais poderosa entre tudo o que existe. Não existe forma do amor falhar. Não existe forma de Deus falhar com você. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Não existe possibilidade de você ser envergonhado quando a sua confiança está no amor, quando a sua confiança está em Deus. Pois a Bíblia nos ensina que Deus é amor. É invencível. É invencível. Em 1 João 4,16, a Bíblia nos ensina: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A Bíblia nos ensina que Deus é amor e podemos confiar 100%, temos 100% de confiança nele. Pois ele não perece. Deus nunca vai falhar com você. Deus nunca vai perder algo. Deus nunca vai sofrer. Deus nunca vai acabar. Deus não falha. E nós podemos ter certeza, confiarmos nesse amor, depositarmos as nossas vidas nesse amor, nas mãos de Deus. Nós sabemos que a obra de Jesus Cristo é uma obra de amor. A obra de Jesus é vitoriosa. A obra de Jesus é perfeita, porque é uma obra de amor.
Se Jesus não viesse em obra de amor, pode ter certeza que ele não venceria. Jesus cumpriu o seu propósito, Jesus venceu, Jesus tem a vitória, porque a obra de Jesus Cristo é uma obra de amor, e é o amor que nunca perde, é o amor que nunca falha, é o amor que não perece. Essa obra de Jesus, de amor, ela tinha um objetivo, ela tem um objetivo. O objetivo da obra de Jesus é transformar a mim e a você em filhos de Deus. Esse é o objetivo da obra de Jesus. Eu achei que era me libertar do pecado. Isso é consequência. Eu achei que era me libertar das trevas. Isso é consequência. O objetivo da obra de Jesus era transformar a mim e você em filhos de Deus. Olha o que diz João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que recebem a Jesus, creem em Jesus, têm o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você consegue compreender o que nós acabamos de ler? Nascemos de Deus, fomos gerados de Deus, nós carregamos o DNA de Deus, nós carregamos a imagem de Deus, a perfeição de Deus, a natureza de Deus é amor, e agora você é a própria manifestação do amor, agora você tem o DNA de Deus em você, você é a manifestação do amor, ou seja, você é filho, assim como o Pai você tem o mesmo DNA dele. Vocês não estão entendendo? Se o amor nunca perece e você tem o DNA de Deus, você é a manifestação do amor. Eu estou falando, você não perece, você é invencível. Você é invencível. Esse é você, esse sou eu, nós somos filhos e podemos carregar o DNA de Deus. E o DNA de Deus chama-se amor. A natureza de Deus chama-se amor. Nós fomos gerados por Ele. Nós nascemos de Deus. Querido, deixa eu te ensinar o seguinte: você faz parte dos planos de Deus. Nós não nascemos por vontade da carne, não foi você que viu benefícios na obra da cruz e decidiu aceitá-la. Foi Ele que amou você e decidiu te adotar, decidiu te gerar como filho. Partiu dele, nós nascemos da vontade de Deus, nós fomos gerados da vontade de Deus. Você está nos planos dele, Ele não esqueceu de você, Ele sabe quem você é. Você faz parte da vontade de Deus, você nasceu, você faz parte dos planos de Deus. É pela vontade e demonstração do amor dele que hoje temos a possibilidade de viver. Partiu dele a possibilidade de eu e você termos vida hoje. E o que significa ser filho? Ser filho significa ter a vida eterna. Significa ter a vida eterna. Olha o que diz João 6,40. João 6,40 diz o seguinte: porque a vontade de meu Pai, Jesus falando, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a obra de Jesus Cristo é uma manifestação de amor. Essa obra tem o objetivo de transformar a mim e a você, a todos, em filhos. E o benefício que resulta sermos filhos, resulta em termos recebidos de Deus a vida eterna. E existem diversos benefícios pelo fato de recebermos a vida de filhos, a vida eterna. Deixa eu citar alguns. Nós temos agora a natureza de Deus. A culpa e o medo vão embora. O passado, todo o seu passado fica para trás. E tudo se faz novo. Satanás e seus demônios agora estão debaixo dos seus pés. Você tem senhorio sobre Satanás e seus demônios. Antes ele dominava e fazia o que quiser com você. Agora você é quem domina sobre ele.
São alguns benefícios da obra de Cristo, da vida eterna que Deus tem para seus filhos. Mas um deles, que é o que eu quero tratar hoje, é: a morte não tem domínio sobre nós. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, nesses dias, muitas notícias negativas, muitas notícias ruins têm chegado a nós, e nós temos pensado que isso tudo vai resultar em morte. Não existe condenação maior, não existe castigo maior na mente humana do que morte. Nós não conseguimos conceber um castigo maior do que a morte. Todas as pessoas um dia passaram pelo medo da morte. Talvez morte de um familiar. Talvez morte da minha empresa, dos meus negócios, dos meus estudos. Talvez a minha própria morte. Todos têm medo, o ser humano tem medo da morte. O maior castigo que o ser humano pode imaginar chama-se morte. E a morte, agora em Cristo Jesus, não tem mais domínio sobre nós. Nesses dias nós estamos todos imaginando e escutando notícias de morte, 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 morte. E nós estamos supondo castigo. E isso tem gerado medo no coração das pessoas. Mas nós temos uma notícia de vida. Nós temos as boas novas. Nós temos o Evangelho, as boas notícias. A notícia que tira o medo, que leva o medo embora. Nós temos a notícia do amor. E o primeiro ponto dessa mensagem então é: Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha só, Jesus já venceu a morte. A maior condenação que o ser humano conhece é a morte, mas sabemos que o perfeito amor lança fora o medo, ou seja, só a obra perfeita de amor de Jesus poderia nos libertar do medo da morte. Porque o amor foi a obra realizada em amor de Jesus Cristo que nos fez livres da morte. Foi a obra de Jesus Cristo perfeita, do amor incondicional, que nos libertou da morte. Jesus já venceu a morte. A Bíblia nos ensina que Ele se fez carne e sangue para participar da condição humana. Ou seja, Jesus Cristo, Ele se fez igual a mim e a você. O Filho de Deus, Ele se fez igual a mim e a você. Ele passou pelas mesmas condições que eu e você passamos. Ele se igualou a nós, Ele se identificou conosco. Ele se incluiu no nosso prejuízo, na nossa dor, na nossa culpa, na nossa condenação. Foi Ele quem deu o passo de se incluir primeiro, para que nós possamos agora nos incluir na vida dEle. Ele assumiu o meu e o seu pecado, para que nós possamos assumir agora a santidade e a justiça dEle. Em Coríntios, Paulo nos ensina que aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não precisava morrer, aquele que não precisava sofrer, Ele decidiu assumir o meu e o seu lugar. Sofrer a nossa condenação, sofrer a nossa culpa, para que nós pudéssemos viver uma vida em liberdade, livre do medo, para que nós pudéssemos receber o seu amor e nos ver livres do medo. Por isso é muito importante entendermos que Ele morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Foi Ele quem se fez semelhante a nós, para podermos ser semelhante a Ele. Romanos 4, 25 diz o seguinte: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Queridos, Jesus, Ele entrou no jogo para morrer. Ele decidiu se entregar. Foi Ele que entrou no jogo para falar assim: não pode deixar que esse prejuízo eu assumo.
essa culpa, essa condenação que você merece. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado era a morte. Todos nós estávamos debaixo do pecado, ou seja, todos nós merecíamos a morte. Mas Ele decidiu assumir o meu e o seu pecado para que eu e você não precisássemos pagar pela nossa condenação, pela nossa culpa. Ele entrou no jogo para morrer, por mim e por você. Foi uma decisão dele se entregar. Foi Ele quem se doou. Ele não precisava. Nós precisávamos. E Ele assumiu o meu e o seu lugar. Jesus Cristo assumiu o meu e o seu lugar. Não fomos nós que o matamos, mas Ele que se entregou. Foi Ele que se doou. Foi Ele que por amor se sacrificou. Foi Ele que carregou toda a dor. Foi Ele que carregou toda a doença, toda a enfermidade. Foi Ele que foi chicoteado. Foi Ele que apanhou. Foi Ele que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, que perfurava a sua cabeça. Foi Ele que sofreu chicotadas. Nós sabemos que o chicote naquela época tinham várias pontas, e na ponta do chicote havia um pedaço de metais, pedaços de ossos, para que aquilo entrasse na carne e arrancasse pedaços. Foi Ele quem foi ferido. A morte, ela sabe ser cruel, e Ele deixou ela bater nele, e ela deixou ela ferir Ele. Ele se entregou, foi Ele quem sofreu pelo meu e pelo seu pecado, foi Ele que foi castigado, foi Ele que foi humilhado, foi Ele que foi pendurado nu, foi Ele que foi zombado, foi Ele que foi castigado, foi Ele que sofreu. Queridos, a ponto de Isaías, capítulo 52, versículo 14, dizer o seguinte: Ele se entregou à morte porque Ele quis fazer qualquer trabalho. Ele se entregou à morte porque Ele quis assumir o meu e o seu lugar. E olha o que a morte fez com Ele. A morte não fez qualquer trabalho. A morte aproveitou a situação. Se Jesus está se entregando para que eu possa bater nele, para que eu possa fazer Ele sofrer, eu vou fazer Ele sofrer o máximo. Eu vou fazer Ele sofrer o máximo. Se você tivesse um inimigo, e o inimigo te desse a oportunidade de você fazer Ele sofrer, você faria Ele sofrer. Agora imagine a morte sabendo que ela poderia bater no Filho de Deus. Ela entrou para fazer um trabalho bem feito. Ela judiou de Jesus. A ponto de Isaías 52, versículo 14, dizer o seguinte: assim como houve muitos que ficaram pasmados, ou seja, eles ficavam assombrados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. A morte, quando teve a oportunidade, não fez um trabalho qualquer. Ela falou: eu vou fazer bem feito, a ponto de Jesus não parecer mais um ser humano. Era um pedaço de carne, dilacerado. Era um pedaço de carne, de todo cortado, sofrido. Foi Ele que se entregou para que a morte cravasse pregos nas suas mãos. Foi Ele que se entregou para que a morte cravasse pregos nos seus pés. Foi Ele que se deu. Foi Ele que se deu, a ponto de se tornar irreconhecível. Mas Ele se entregou porque Ele queria ficar irreconhecível. Ele desejava ficar irreconhecível. Porque se naquela cruz Ele ficasse parecendo um homem, talvez as mulheres falassem: não, Ele morreu apenas pelos homens. Apenas os homens podem se identificar com Ele. Se Ele ficasse com a aparência de judeu que Ele tinha, talvez nós falássemos: não, Ele veio apenas para os judeus. Mas Jesus, Ele se fez irreconhecível, Ele se entregou para se tornar irreconhecível, para que Ele possa representar qualquer um. Ou seja, todos nós. Qualquer um pode se identificar com a obra de Jesus. Quando vê que Ele é irreconhecível, todos podemos olhar para Ele e pensar: sou eu. Ele desejou se tornar irreconhecível por mim e por você. Ele se entregou, Ele sofreu para se tornar irreconhecível. Por quê? Porque o desejo dEle é que todos nós possamos nos identificar com Ele. Qualquer um pode se identificar com Ele naquela cruz. A morte então fez o que pôde para judiar dele. Mas era Ele quem tinha se entregue. Era Ele quem tinha se oferecido. Ela só tinha domínio porque Ele deixou. Mas tudo aquilo que ela fez não foi suficiente.
Olha o que está escrito em Atos, vamos ler alguns capítulos sobre Jesus e a morte. Atos, capítulo 2, versículos 23 e 24, depois o 27, depois o 31 e o 33, que diz assim: este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, eles já sabiam o que ele ia fazer. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O versículo 27 diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pedro está descrevendo o que Jesus fez por nós lá no dia de Pentecostes. Olha só, ele não apenas venceu a morte, ele a humilhou. Eu vou usar um exemplo aqui, me permita usar esse exemplo. É como se fosse um pai e seu filho de 3 anos apostando corrida. Se o pai entregar a corrida, o filho tem uma vantagem, certo? Ele corre na frente. Mas se o pai decidir correr de verdade, ele humilha aquele filho. Vai chegar muito antes, mas muito antes. Ou seja, durante um período, Jesus se entregou e a morte achou que estava ganhando. A morte bateu, aproveitou, fez tudo o que queria com Jesus. Mas de repente Jesus falou: agora chega. Agora não mais. Agora você não vai ter mais autoridade sobre mim. Agora eu já morri, eu já paguei pelo que eles deviam. Agora eu vou ressuscitar, a ponto da morte não conseguir decompor o seu corpo. A ponto da morte não ter autoridade para finalizar de vez com Jesus. A morte não conseguiu invalidar a legalidade do reinado de Jesus sobre a terra. Para nós reinarmos sobre a terra, nós precisamos de um corpo. E a morte não conseguiu decompor o corpo de Jesus. Ou seja, ele ressuscitou e ressuscitou como um rei, com o direito de reinar sobre a terra. Ele ressuscitou com autoridade. Ela não pôde invalidar a legalidade do reinado de Jesus sobre a terra, pois ela não pôde acabar com o corpo de Jesus. Ela feriu, ela judiou, mas ela não pôde decompor aquele corpo. Por isso um dia ele disse: sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. O alvo nunca foi o sacrifício, o alvo sempre foi o corpo, para poder se reinar. Eu vou passar por esse assunto assim bem rápido, talvez seja assunto para uma outra mensagem. Mas o alvo nunca foi o sacrifício em si. O alvo sempre foi o corpo. Porque é através do corpo que Jesus tem legalidade para reinar sobre a terra. E Jesus dividiu, compartilhou essa autoridade com a sua igreja quando nos chamou de seu corpo. Jesus dividiu essa autoridade comigo e com você quando ele nos chamou de seu corpo. Ele humilhou a morte. Ela achou que estava vencendo, ela achou que ia derrotá-lo, mas ele a humilhou. E agora, Apocalipse 1:18 diz o seguinte: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, aquilo que podia nos condenar, aquilo que podia nos acusar, aquilo que podia trazer qualquer tipo de castigo sobre nós, hoje não tem mais domínio nenhum sobre as nossas vidas. Jesus já venceu, ele expôs a morte ao ridículo, ele venceu Satanás, ele tirou a chave da morte das mãos de Satanás. Aquele que usava a morte para destruir as nossas vidas, hoje já não tem mais esse direito. Jesus Cristo ressuscitou para reinar. Deus está nos ensinando hoje: o meu perfeito amor acabou com a condenação, com as acusações, com o poder da morte. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais ter medo. Em Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao 15, a Bíblia nos ensina o seguinte:
Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados. Vocês foram sepultados com Ele. Olha o que Ele está dizendo, sepultados com Ele com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, a morte, Satanás, seus demônios, eles acharam que estavam expondo Jesus ao ridículo quando penduraram ele nu, sofrendo naquela cruz. Mas nós entendemos, nós sabemos hoje, que era Ele quem estava derrotando e humilhando eles, pregando o escrito de dívida que era contrário às nossas vidas, aquilo que podia nos acusar, ficou lá na cruz, já foi pago, agora eles não têm domínio sobre Jesus e não têm domínio sobre nós, porque nós estamos inclusos na obra dEle. Da mesma forma que Ele morreu, nós morremos, da mesma forma que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. A morte dEle me libertou, a morte dEle nos libertou, a morte dEle não é um fim, é um começo. A morte dele não é o fim, é o nosso começo de vida. É a partir da morte dele que nós ressuscitamos, é a partir da morte dele que nós nascemos de novo, é a partir da morte dele que nós temos uma nova vida. Nós encontramos uma nova vida depois que Jesus morreu. Quando ele ressuscitou, a partir daquele momento, eu e você temos a oportunidade de termos uma nova vida. Agora ele não apenas fez tudo isso, Ele não apenas morreu, Ele não apenas ressuscitou, Ele não fez tudo isso, mas Ele me permite me incluir naquilo que Ele fez. Ele me permite me chamar de meu, falar que da mesma forma que Ele morreu, eu morri, da mesma forma que Ele venceu, eu venci. Lembra que eu falei que para usufruir, devo me considerar incluído na morte e ressurreição? Porque quando estou nele, é que tenho a plenitude. Quando eu me vejo nele, quando eu me considero incluso nele, é que eu vivo a plenitude. Queridos, eu quero conduzir você, eu quero conduzir a nossa compreensão. Nós precisamos ter uma nova compreensão de quem somos, uma compreensão sobrenatural de quem nós somos. Eu quero ver se eu consigo conduzir você num pensamento. Nós somos diferentes. Nós precisamos ter uma nova compreensão de quem somos. O medo não tem domínio sobre nós, a morte já foi vencida. Nós precisamos começar a nos ver de uma forma nova, da forma como Jesus nos vê. E Jesus nos vê através da obra dele. Basta eu e você nos considerarmos mortos também, nos incluirmos na obra dele. Ele me permite estar nele. Isto é inclusão. Ele me permite estar nele. Isto é inclusão. Imagine o seguinte, eu estou devendo para alguém 5.000 reais. E eu não tenho como pagar. E aquela pessoa está me cobrando. De repente vem a Luísa, e a Luísa fala assim: ei, Rômulo, eu vou pagar a sua dívida. E ela paga então a minha dívida de 5.000 reais. Automaticamente eu e você começamos a pensar, agora ele deve para a Luísa. Não é assim? Agora eu acho que sou devedor à Luísa. Mas se a Luísa falar assim, não, o meu pagamento é o seu pagamento. Você pode se incluir nesse pagamento. Você não deve mais nada. Vocês entendem? Isso é inclusão.
Muitos de nós vemos a obra de Jesus como, ei, Ele pagou e agora eu devo para Ele. Mas Jesus nunca quis nada de você. Ele compartilhou a vitória dele com você. O que Ele quer é que você usufrua da vida que Ele pagou, da liberdade que Ele já pagou. Isso é o que Ele deseja. Ou seja, Ele não quer que você se veja devedor a Ele agora. Ele quer que você se veja incluso no pagamento dele, para que você possa viver uma vida de liberdade. Isso é inclusão. Jesus venceu a morte, e é por isso que eu posso dizer que eu venci também. Jesus já venceu a morte, e é por isso que eu posso dizer que eu já venci também. Por isso o segundo ponto dessa mensagem é: eu venci com Ele. Eu venci com Ele. Já não tem mais morte sobre a minha vida, já não tem mais domínio das trevas. Eu venci com Ele. Romanos 6, do 3 ao 11 diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Nós fomos para o sepulcro com Ele. Estávamos lá sepultados com Jesus. Nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, olha só, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, tem como a morte matar Jesus de novo? Se Ele já morreu e Ele ressuscitou, não tem mais como ela ter domínio sobre Ele. Antes de morrer, talvez ela até pudesse tentar manipulá-lo com o medo. Satanás tentou diversas formas, mas ele não cedeu. Antes, quando tinha a possibilidade de matá-lo, talvez existisse a possibilidade de dominar Jesus com medo. Mas quando acaba a possibilidade de condenação, de morte, porque ele venceu a morte, o diabo não tem mais como controlar nada. Por isso ele tomou as chaves do controle de Satanás. Ninguém tem medo mais de você, Satanás. Ninguém mais tem medo da morte. Ninguém mais sofre castigo. Em Jesus não tem mais possibilidade de condenação. Vocês entendem? O texto que lemos está dizendo que nós ressuscitamos com Ele. Paulo está nos ensinando, considerem-se. Ou seja, se vejam inclusos, se vejam incluídos na morte de Jesus. E vocês também poderão se ver inclusos na ressurreição de Jesus. O versículo está nos ensinando que nós ressuscitamos com Ele. Ou seja, nada mais pode nos controlar. Nada mais tem domínio sobre as nossas vidas. Nada pode nos escravizar. Lance fora o medo. Lance fora o medo. Pois o medo é o que te impede de confiar. E quando você não confia em Deus, você tenta nas suas próprias forças. Jesus fala um pouquinho sobre isso, deixa eu falar também aqui, explicar um pouco. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, a Bíblia nos ensina o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vocês sabem o que significa esse texto? Se você quiser lutar pela sua vida, você vai encontrar um inimigo muito mais forte e poderoso do que você, a morte. E você vai perder essa batalha.
Mas se você entregar a sua vida na morte e na ressurreição de Jesus, se você colocar a sua vida em Jesus, que já morreu e ressuscitou, você vai encontrar a vida. Porque você vai encontrar um poder muito maior e superior do que a morte. Um poder chamado ressurreição. Vocês entendem isso? O Evangelho, ele não te livra da morte. O Evangelho, ele te oferece a morte em Cristo Jesus, para que você possa receber a ressurreição do amor. O Evangelho te oferece você se ver incluso na morte de Cristo, o pagamento feito, sem dever mais, para que você possa se ver também na vida de Cristo, na ressurreição de Cristo. Precisamos entender, a morte venceu a vida. A alma vivente, que era Adão, morreu. Nós precisamos entender isso. A morte venceu a vida, mas a ressurreição venceu a morte. E a ressurreição nos dá então agora vida eterna, porque não existe mais possibilidade de morrermos. Uau! Eu queria tanto que a gente entendesse isso. Mas eu queria tanto, eu estou dando o meu máximo aqui. A morte venceu a vida, mas a ressurreição venceu a morte. E nós não estamos inclusos na velha vida de Adão, dada por Deus para Adão. Nós estamos incluídos na ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, eu e você já vencemos a morte. Eu e você já vencemos a morte. O poder do Evangelho está na ressurreição. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não vale nada. Não precisa crer se Cristo não ressuscitou, porque o poder do Evangelho está na ressurreição. O poder do Evangelho está na certeza de que Jesus Cristo venceu o inimigo, aquele que podia nos castigar. Se Deus te livrasse da morte, preste atenção nisso, se Deus te livrasse da morte, Ele teria que te livrar sempre. Você entende isso? Se Deus tivesse te livrado da morte numa situação que você podia sofrer, Ele te livrou da morte. Agora Ele vai ter que te livrar na próxima vez de novo. Mas Jesus, Deus, Ele não nos livrou da morte. Ele te ressuscitou. Ao te ressuscitar, Ele te deu autoridade para nunca mais morrer. Quando Ele te ressuscitou, Ele te deu autoridade sobre a morte. É por isso que Deus não precisa ficar nos livrando das coisas. Ele já nos deu autoridade para não padecermos essas coisas. Ele já nos deu autoridade para expulsarmos a morte, para expulsarmos Satanás, para mandarmos ele embora. Nós já temos essa autoridade. Não existe a possibilidade da morte tocar mais em mim e em você. Não existe mais essa possibilidade. Ao te ressuscitar, Ele te deu autoridade para nunca mais morrer. Batismo significa que eu me vejo incluso na morte de Cristo. É por isso que em Romanos 6,11, Paulo enfatiza muito forte, da mesma forma, considerem-se. Ou seja, tenha uma plena convicção, tenha uma certeza de verdade, de que nós fomos mortos, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você podemos ter a plena certeza, Jesus nos dá a liberdade de termos a certeza de que já morremos e já ressuscitamos por causa da obra dele. É muito poderoso isso, é muito grande isso. Paulo está nos ensinando que viver a vida eterna é uma questão de consciência da minha inclusão na obra de Cristo Jesus. Quanto mais consciente eu sou de que eu já morri, de que já foi pago, de que eu estava com Cristo Jesus e de que com Ele eu ressuscitei, menos esse mundo, menos Satanás, menos a morte, menos as mentiras, menos essas coisas têm domínio sobre mim. Eu já fui livre. Considerem-se mortos e ressurretos, ou seja, se veja incluso na morte e ressurreição de Cristo.
Precisamos crer nessa verdade. Foi essa obra de amor perfeita e invencível que nos livrou do medo da morte. Foi essa obra. Em João capítulo 5, versículo 24, a Bíblia nos diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Se você tem a vida eterna, você não será condenado. Como que nós temos a vida eterna? Quem tem a vida eterna? Aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou. Esses têm a vida eterna, e esses não serão condenados, mas já passaram. Preste atenção, já passamos da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida. Não existe mais a possibilidade de morrermos. Nós passamos da morte para a vida. E ao nos vermos inclusos na obra de Jesus Cristo, não há condenação. Agora o que existe para mim e para você é apenas vida. O que Deus tem preparado para mim e para você é apenas vida. Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Esse é o significado, queridos, do versículo de João 3,16. Do não pereça, mas tenham a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós cremos em Jesus, nós já passamos da morte para a vida. Nós não perecemos, nós temos a vida eterna. Como a morte pode matar alguém que já a derrotou? Existe a possibilidade da morte matar alguém que já a derrotou? Jesus pode morrer outra vez? Se nós estamos em Jesus, ressuscitamos com Ele, tem como a morte matar você? Não senti firmeza nesse não. Como a morte pode matar alguém que já morreu e ressuscitou? Uau! Como a morte pode matar alguém que já morreu e já ressuscitou? Quantos já morreram? Quantos já ressuscitaram? Como a morte vai tocar a mim e a você? Não existe mais essa possibilidade. Eu já uso alguns exemplos. É tempo de nos conscientizarmos dessa verdade. É tempo de nos conscientizarmos de que nós não precisamos ter medo. Nós já vencemos a morte. Ele permitiu com que a gente se veja incluso naquilo que Ele fez. Não fui eu que pedi, não fui eu que desejei, foi Ele que deu. Sempre parte dEle, sempre vem dEle. Não sou eu que clamo, é Ele que me deu. Não sou eu que peço, é Ele que ofereceu. Foi Ele, partiu dEle, Ele me entregou e eu posso me ver incluso nisso. E quando me vejo incluso na sua morte, na sua ressurreição, a morte não tem mais domínio sobre nós. A morte não tem mais domínio sobre a minha vida. Em Cristo você é um sucesso, você é invencível. Nem a morte tem autoridade sobre você. Preste atenção, existem muitas medidas de prevenção, vírus, máscara, distanciamento, sei lá o quê. Mas isso não pode ser por medo. Eu não uso máscara porque isso vai me trazer saúde. O que me trouxe saúde foi a vida de Jesus Cristo, a obra plena de Jesus Cristo. Eu uso máscara por amor àqueles que ainda não têm essa compreensão. Ainda acham que a dependência da sua saúde vem de uma máscara. A dependência da sua saúde vem do distanciamento social. Eu não. Eu respeito e amo essas pessoas, por isso uso. Mas a minha saúde não vem disso. A minha saúde vem porque a morte não pode mais tocar em mim. A morte não pode tocar em você. A morte não pode tocar em nós. A maior arma que o diabo podia usar chamava-se morte. E a morte já foi derrotada. O diabo não tem mais autoridade sobre mim, sobre você. Já foi vencida. Você pode olhar para os seus estudos, talvez esse ano, para a sua empresa e pensar: eu vou perder um ano.
Sabe, já perdi muito tempo esse ano aí com essa pandemia, com essas coisas. A morte está dominando a minha empresa, a morte está dominando a minha família, a morte está dominando os meus estudos, a morte está dominando, mas ela não tem direito sobre você. Você pode falar: morte, saia daqui. Você tem essa autoridade, você tem essa autoridade. Por quê? Porque o seu estudo já morreu, a sua empresa já morreu, a sua família já morreu, você já morreu, a sua saúde já morreu. Nós todos morremos em Cristo, e com Ele ressuscitamos. É por isso que a morte não tem mais domínio sobre nós. A morte não tem como tirar a sua empresa de você. A morte não tem como tirar a sua família de você. Não tem como tirar a sua saúde de você. Você já morreu e ressuscitou. Ela não pode mais tocar em você. Jesus já lutou e venceu. Jesus já lutou e venceu. É fato consumado, Ele já venceu. A morte não pode mais tocar sobre os seus estudos. A morte não tem autoridade sobre a sua empresa. A morte não tem autoridade sobre a sua família. A morte não tem autoridade sobre as suas finanças. Tudo isso já morreu. E o amor de Deus já ressuscitou a sua empresa. O amor de Deus já ressuscitou a sua família. O amor de Deus já ressuscitou a sua saúde. O amor de Deus já ressuscitou os seus estudos. O amor de Deus já ressuscitou o seu ministério. O amor de Deus já ressuscitou você. O amor de Deus já nos ressuscitou. O amor de Deus já nos ressuscitou. É bom demais. É muito perfeito. É muito perfeito. A vida de Jesus, a vida que Jesus compartilhou comigo e com você é valiosa demais. É preciosa demais. Para nós ficarmos nos fazendo de vítima, para nós baixarmos a cabeça, para nós acharmos que vamos perder, ficarmos com medo. A vida que Jesus compartilhou conosco é preciosa demais. Jesus nos deu vida para que nós possamos sempre andar de cabeça erguida, como reis, como autoridades, como governo, como igreja, como seu corpo. Nós fomos feitos para andar de cabeça erguida. Jesus não te deu vida para você se prostrar diante das coisas. Queridos, inclusive, Ele não te deu vida para você se prostrar diante dEle. Porque Ele diz assim: entre com confiança diante do meu trono de graça. Você pode entrar, você não precisa entrar aqui como um coitado, você não precisa entrar aqui como um pedinte, você pode entrar aqui como um filho amado, alguém que eu compartilhei a minha vida com você. Jesus não fez você para você ficar prostrado, Jesus fez você para você reinar. Essa é a vida eterna, essa é a vida de filho. Não existe mais a possibilidade de nós perecermos. Nós fomos feitos para a vida eterna. Nós fomos feitos para sermos chamados filhos de Deus, amados,